Olá mais uma vez, que bom que você voltou ou que você não saiu daí. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa mensagem a respeito da obra do Espírito Santo na vida do cristão. E nós terminamos o seminário anterior com uma pergunta, né? Se é possível que o Espírito Santo dê a alguém um ministério, uma obra que seja desassociada do contexto da obra que foi confiada à organização, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí onde você está, no livro de Atos. Atos, capítulo 1, a partir do verso 12. Atos, capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E olha que interessante que diz o verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Podemos parar aqui. Então nós vimos no seminário anterior que o Espírito Santo ele produz unidade. Os discípulos então perseveraram unanimemente em oração e súplica. Nós, quando consideramos a obra de Deus, nós vemos que Deus ele é organizado. E Deus ele também institui hierarquias funcionais. Por exemplo, nós podemos ver que o céu tem uma organização. Temos ali querubins, serafins, temos a divindade que está acima de todos neste universo. Lá no tempo de Israel, nós vimos que Deus tinha a intenção de que Israel fosse uma teocracia sempre, mas o povo quis um rei humano. Mas antes desse primeiro rei, Moisés era o líder e era também auxiliado por outros líderes. Havia também uma hierarquia em Israel antes mesmo do primeiro rei. Andando mais adiante, chegamos à Igreja Apostólica. Na Igreja Apostólica havia líderes e também Jerusalém era a sede dessa Igreja Apostólica em determinado período. Não é por acaso que nós vamos ver nas Escrituras o seguinte relato, lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, líderes, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E quanto à Igreja Adventista do Sétimo Dia? A irmã White responde a respeito disso. Veja, aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade. Preste atenção nisso. E seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja e era essencial a organização. Você vai perceber que a Igreja Adventista tem uma organização, tem uma hierarquia, o céu tem uma hierarquia, o povo de Israel tinha uma hierarquia, a igreja primitiva tinha uma hierarquia, a Igreja Adventista tem uma hierarquia, e você vai ver que até os ministérios de sustento próprio têm hierarquias, tem presidentes, tem líderes, isso é muito importante, mas veja, não é uma hierarquia significando que um é mais importante do que o outro, mas é uma hierarquia funcional, para que as coisas corram da melhor maneira possível. E qual é a função de um líder? A função de um líder é proporcionar os recursos e o ambiente apropriado para que os liderados desempenhem as suas funções da melhor maneira possível. Então, a função de um líder é servir aos seus liderados, criar condições para os seus liderados trabalharem da melhor maneira possível. O Espírito Santo, então, ele organiza o povo de Deus e por meio da eleição de líderes, muitas vezes de distribuição de talentos. Por exemplo, se a gente for lá para 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver como o Espírito Santo vai distribuindo dons, vai distribuindo talentos, vai organizando a igreja, inclusive em termos de hierarquias funcionais. Isso faz parte da organização, da perfeição do trabalho de Deus por meio de nós. E Paulo diz, que os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos e também para a edificação da igreja. É claro, nem todos recebem os mesmos dons. Então veja,
Preste atenção nisso, que isso é importante. Nem todos são chamados por Deus para serem pastores. Nem todos são chamados para serem missionários lá na África. Nem todos são chamados para instituir ministérios de sustento próprio. Muitas pessoas dizem, eu vou comprar um sítio, eu vou fazer um ministério lá, assim, 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 assim. Mas nem todos são chamados para esse propósito. O importante é que cada um faça o melhor com o dom que recebeu de Deus, o melhor com o que tem. Como algumas pessoas disseram aqui nos seminários, muitas pessoas querem ir lá para a janela 1040 e muitas vezes não cumprem as suas responsabilidades de missão e de identidade no seu bairro, às vezes no seu lar. Então o Espírito dá os dons de acordo com a necessidade. Desempenhe o seu da melhor maneira possível. Então, mesmo instituída por Deus, preste atenção nisso, mesmo instituída por Deus, a igreja, como organização, é composta por homens. E aí nós temos uma combinação de natureza pecaminosa com livre arbítrio. Qual o resultado disso? Erros, falhas. Eu erro, eu falho, você erra, você falha. Veja que até na organização do céu, que era uma organização perfeita, surgiu uma nota dissonante chamada Lúcifer. Me responda uma coisa. Se você fizesse parte daquele grupo do céu, daquela organização, você teria abandonado o céu por causa de Lúcifer? Você deixaria, por exemplo, de andar com Cristo porque tinha um Judas ali no meio? Eu não faria isso. Agora, a irmã White escreveu um texto que para mim é muito significativo. Preste atenção no que ela escreveu nesse contexto que estamos tratando. Deus não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja. Eu tenho que repetir isso aqui. Deus não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja. Então a resposta à pergunta que eu fiz é: não, o Espírito Santo nunca conduzirá alguém a uma experiência, a um ministério desassociado do ministério da experiência e do chamado da própria igreja organizada. A irmã White continua dizendo assim: tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual, negligenciar ou desprezar aqueles que Deus designou para arcar com as responsabilidades da administração ligadas ao progresso da verdade, é rejeitar o meio ordenado por Ele para auxílio, animação e fortalecimento de seu povo. Em sua sabedoria, o Senhor tem designado que, mediante a íntima relação mantida por todos os crentes, cristão esteja unido a cristão, igreja a igreja. Todo o agente estará subordinado ao Espírito Santo e todos os crentes unidos num esforço organizado e bem dirigido para dar ao mundo as alegres novas da graça divina. Então, qual a resposta à pergunta que eu fiz? Não. O Espírito Santo nunca dará um ministério para alguém para que ele trabalhe desassociado do ministério da igreja organizada. Ele nunca fará isso. Quando alguém propõe isso, sabe o que acontece? Olha só como é que Satanás se sente com isso. Oh, como Satanás se regozijaria, se alegraria, festejaria, se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra. Precisamos manter as linhas uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio, cuidadoso labor. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve unir-se. Não é bom sinal recusarem-se os homens a unir-se a seus irmãos e preferirem agir sozinhos. A ordem de Deus é: uni-vos,
Univos, membros com membros, membros com pastores, pastores e membros, pastores com pastores, igreja organizada, ministérios leigos com igreja organizada. Univos é a ordem de Deus. E a serva do Senhor Ellen White continua dizendo assim: ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização. A ereção dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificada sob sua direção, a direção de Deus, por meio de muito sacrifício e contrariedades. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-la, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor declaro-vos que ela, a igreja, há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Então ela fala o seguinte: a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, preste atenção nisso, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Preste atenção numa coisa. A obra de Deus, ela tem, digamos assim, duas pernas. A obra organizada, a igreja organizada, ministérios de sustento próprio, ministérios leigos. Quando alguém defende uma obra sem um dos dois, está pregando, defendendo e tentando levar avante uma obra manca. Por exemplo, quando a igreja organizada considera os ministérios leigos de sustento próprio desnecessários, está tentando levar adiante uma obra manca. E da mesma forma, quando os ministérios de sustento próprio creem e defendem que a igreja organizada é desnecessária, também estão defendendo e tentando levar avante uma obra manca. A irmã White diz que a obra de Deus não vai ser terminada enquanto todos não estiverem unidos. Mas o povo de Deus está se unindo. Igreja, ministérios, estão se levantando para concluir a obra. E nós temos muitos exemplos. Por exemplo, esse congresso que você está assistindo de USC, você percebeu. Aqui à frente, nos seminários, você tem visto membros leigos da igreja, você tem visto a participação do pastor Jimmy. Nós temos outros ministérios que também trabalham em harmonia com a igreja e têm feito trabalhos brilhantes, têm sido usados poderosamente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso. Une igreja organizada, ministérios leigos, membros, pastores, todos unidos na missão. Essa é a ordem de Deus. Agora, significa que a igreja organizada é perfeita? Não. Significa que os ministérios de sustento próprio são perfeitos? Também não. Agora, tem um detalhe importante aqui. Veja o que a irmã White escreve. Embora existam males na igreja, veja, ela reconhece que existem males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida, aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. E ela diz mais, veja, a igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa da sua imperfeição. Veja, quando eu digo assim, olha, eu não vou mais me reunir na igreja. Por quê? Porque a igreja está cheia de falhas e de pecados e de corrupção e etc. Automaticamente eu estou dizendo que eu sou uma pessoa isenta disso, eu sou perfeita. Então, a igreja não merece a minha presença. A igreja não é digna da minha presença. É isso que eu estou dizendo. A igreja tem falhas? Tem. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque eu estou aqui. E eu trago as minhas falhas como um pecador para dentro da igreja. Muitos, diante das falhas que há na igreja, ficam desanimados, se afastam dela. Ellen White, ela certa vez escreveu um texto que é muito conhecido, e ela diz assim, que a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Então, essa é a promessa de Deus. Mas a gente tem que entender que no mesmo texto que a irmã White diz que a igreja não cairá, ela diz que talvez pareça como prestes a cair. O que isso significa? Significa que nós vemos sim males na igreja, e nós veremos muitos males ainda na igreja, e coisas muito piores do que vemos hoje. Mas Deus diz, fica firme, vocês vão ver muitos males, mas ela não vai cair,
Ela não vai cair. Fica firme. Continue aí. Trabalhe com ela. Trabalhe em favor dela. Ela não cairá. É uma promessa. E esse é o momento que exercitamos a fé. Deus diz que não vai cair. Não vai cair. Então fique no seu posto. Mantenha o seu posto. A irmã White escreve mais a respeito dessa questão. Veja o que ela diz. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Então eu pergunto, está sendo guiado pelo Espírito Santo? Óbvio que não. Ele se encontra no caminho errado. Há oportunidades e privilégios aonde? Na igreja, para ajudar os que estão morrendo e para infundir zelo à igreja, mas não para dilacerá-la. Há abundantes oportunidades aonde? Na igreja, para andar segundo as normas de Cristo. Se o coração está cheio de zelo para avançar em direção à mais profunda santificação e santidade, labutai então nesse sentido com toda a humildade e dedicação. A igreja necessita do frescor e da inspiração de homens que respiram na própria atmosfera do céu, a fim de vitalizar a igreja, embora o joio se encontre no meio do trigo. Não devemos arremessar os raios contra a militante igreja de Cristo, pois Satanás está fazendo tudo o que pode nesse sentido. E seria melhor que vós, que pretendeis ser o remanescente do povo de Deus, não fosseis encontrados ajudando a Satanás. Como? Denunciando, acusando e condenando. Procurai restaurar, não demolir, desalentar e destruir. Então eu pergunto mais uma vez, o Espírito Santo conduziria uma pessoa a um ministério, a uma missão desassociada da missão do ministério da igreja organizada? Nunca. E com base no que lemos, eu posso dizer com toda a convicção, quem propõe isso está sendo guiado por Satanás. Lembre-se de uma coisa. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha essa ideia. Não precisamos da igreja organizada. Nós vamos terminar a obra. E eu disse a essa pessoa, você é um reparador de brechas? Ele disse, sou reparador dos muros de Jerusalém, reparador de brechas. E eu perguntei, que brecha que você está reparando? Onde é que estão as brechas? Não é aqui dentro? Você está lá fora reparando brechas de onde? Não é aqui que temos que estar? Não é esta igreja que precisa ser vitalizada, precisa ser inspirada, precisa ser motivada, mesmo que tenha que ser repreendida, corrigida? Não é aqui que temos que estar? Pensa no seguinte, eu gosto, como eu disse, a minha formação, eu sou graduado em matemática e eu preciso tornar as coisas mais simples e claras para mim. E eu gosto muito de usar analogias, ilustrações. Imagine que você está dentro de um barco e ali está cheio de pessoas. De repente você percebe que tem um buraco naquele barco. Você então corre para ou tentar tampar o buraco, e enquanto ali você está tentando tampar o buraco, você chama um amigo e diz, amigo, vem cá me ajudar. Enquanto eu estou tampando o buraco, você pode jogar a água para fora para aliviar o peso? E o amigo diz, de jeito nenhum, você está louco. Esse negócio vai afundar, eu vou pular para fora. O amigo então pula para fora e você fica ali tentando salvar o barco. E seu amigo se agarra a alguma tábua lá fora e ele começa a tirar pedras para dentro do barco. Ei, saiam daí, isso aí vai afundar. Sabe o que essas pedras fazem? Elas começam a pesar mais ainda o barco e tornam o trabalho de salvar o barco mais difícil. Amigo esse? O que você pensaria dessa pessoa? Você pode pensar o que quiser de mim. Que eu sou político, isso e aquilo. Não tem problema. Mas eu prefiro estar aqui dentro, ajudando a tampar os buracos, ou então, ajudando a jogar essa água, esse peso para fora, para poder aliviar o trabalho daqueles que estão reparando as brechas. Ou reparando brechas, ou aliviando e ajudando os que estão tentando reparar as brechas. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou ficar aqui. É a minha igreja, onde eu nasci. É a minha família. A irmã White escreve o seguinte, isso é uma advertência muito séria para nós. Ela diz assim, a igreja precisa não de fardos, mas de fervorosos obreiros, não de críticos, mas de construtores em Sião.
Eu vou continuar aqui trabalhando pela igreja e com a igreja, mesmo com as lutas, as dificuldades, porque eu creio na promessa que Jesus fez. Ela pode parecer como prestes a cair. Muitos males você verá na igreja, mas ela não cairá. Fica firme. Ela não cairá. A irmã White, então, ela vem nos dar mais consolação por meio da inspiração do Espírito Santo, quando ela diz: tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau, a igreja que conduz o povo de Deus. E ela diz mais, esse texto aqui é fantástico para mim, enche o meu coração de alegria. Ela diz: lembrai-vos de que o poder humano não estabeleceu a igreja de Deus, nem pode o humano poder destruí-la. Eu acredito nisso. Por isso eu vou ficar aqui. Deus prometeu. Eu acredito nele. Então a resposta, mais uma vez, à pergunta: não, o Espírito Santo jamais conduzirá uma pessoa a um ministério, a uma missão, a uma atividade desassociada do ministério, da missão e da atividade da igreja organizada. Então eu faço um apelo para você que está me assistindo. Se alguém está te conduzindo para fora da igreja, olha, não frequenta mais a igreja, porque a igreja se corrompeu, e assim, não, nós aqui que vamos terminar a obra, não, nada de igreja organizada, não precisamos disso. Se alguém está falando isso para você, não é guiada pelo Espírito Santo. E eu falo com a autoridade, não minha, mas da revelação do Senhor. Não está sendo guiado pelo Espírito. Porque o Espírito sempre nos conduzirá à unidade, igreja, ministérios, igreja, membros, pastores entre si, membros entre si. E Cristo disse: não cairá, fica firme, não cairá. Nós sabemos também que a obra do Espírito Santo ela é progressiva. Então os que são guiados pelo Espírito, eles estão sempre buscando o crescimento espiritual. Eles nunca estão satisfeitos com o que são. Já estou perfeito, santo, está tudo bem assim. Não, eles sempre estão buscando mais. E olha que interessante, uma outra analogia que eu gosto de usar. Quando se fala de perfeição de caráter, pense no seguinte: um médico acaba de fazer um parto e ele traz o bebezinho e entrega a mamãe e diz: parabéns, mamãe, o bebezinho é perfeito. A mamãe olha: peraí, doutor, você estudou mesmo? Você fez curso à distância? O que você fez, essa medicina sua? Como você diz que o bebê é perfeito? O bebê não tem dente. O bebê tem pouco cabelo. Eu tentei conversar com meu filhinho aqui sobre física quântica, ele não sabe nem responder. Se eu soltar ele aqui, ele cai, ele não anda. Ele nem sabe comer sozinho. Como é que o senhor diz que ele é perfeito? E eu pergunto: o bebê é perfeito ou não é? Lógico que é. Por quê? Porque é exatamente o que se espera dele naquele momento. Agora, à medida que os anos vão passando e aquele bebezinho ele não cresce dente, não nasce cabelo, nada, continua daquele mesmo jeito, ele tem um problema. Ele tem uma enfermidade. Ou então está faltando, sabe o que para ele? Nutrientes. Falta nutrição, e a vida espiritual é a mesma coisa. Nós podemos ser considerados perfeitos por Deus em cada fase, porque é aquilo que se espera de mim, de você, e Deus sabe cada caso. Mas se nós permanecermos assim, tem um problema grave com a gente. O que falta? Nutrição. Nutrição espiritual. Agora, uma vez tendo a nossa vida transformada pelo Espírito Santo, ele nos leva à nossa missão, que é compartilhar aquilo que nós aprendemos e compartilhar essa nossa experiência, o que vivenciamos com os outros, a obra missionária. Ou seja, se eu não tenho esse espírito missionário, esse interesse na salvação do meu semelhante, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Agora, no cumprimento da missão, há um risco muito sério. O risco é nós querermos manipular o Espírito Santo, mas a gente não pode conduzir o Espírito. É ele que tem que nos conduzir. Interessante que isso aconteceu na experiência de Paulo também. Paulo, ele era um grande pregador e ele, como se diz, ele respirava evangelismo. Onde quer que ele estivesse, até dentro da cadeia, nas piores situações, ele estava pregando o evangelho e levando pessoas aos pés de Cristo. Só que em determinado momento, Paulo passou por um local e olha o que aconteceu ali, olha o que a Bíblia nos revela a respeito disso. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você acredita que Paulo queria muito anunciar a palavra ali onde ele estava? É claro que sim. Ele respirava isso, era a vida dele.
Mas naquele momento o Espírito Santo diz, não, aqui não. Ou pelo menos agora não. O Espírito Santo é quem governa, o Espírito Santo é quem lidera o evangelismo. Qual é a lição que fica desse texto para mim? Nem tudo que é bom é apropriado para todos os momentos. Pregar é bom. O apóstolo Paulo queria muito pregar, mas o Espírito disse, agora não. Nesse momento não. Ou então, temos que entender que nem tudo que parece bom na obra de Deus, no cumprimento da missão, nem tudo que parece viável, nem tudo que parece que dá certo, é a vontade do Espírito Santo. E aí nós temos que buscar, nos nossos métodos de missão, o que podemos fazer e o que devemos evitar. O Espírito Santo diz por meio da palavra e por meio do testemunho de Jesus Cristo, o Espírito de profecia. E eu recomendo que você, jovem, leia, estude o livro Evangelismo, que são os métodos de Deus para o evangelismo, os métodos que o Espírito Santo utiliza no evangelismo. Eu tenho um livro lá em casa, vou mostrar aqui a capa para vocês. Esse livro é intitulado Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. Na verdade, é uma série de trabalhos, de artigos que foram escritos, acho que um simpósio que aconteceu no NASP, e foram produzidos artigos que foram compilados aí neste livro. Um livro muito interessante, recomendo a vocês. É da editora, se não me engano, sim, da editora Unaspress. E é interessante o que é dito sobre esse contexto que estamos tratando. Olha que interessante isso aqui. Em nossos dias, a igreja ainda possui muitos desafios na diversificação dos métodos de propagação do evangelho. Em seu trabalho, a igreja se vale de campanhas evangelísticas, missões urbanas, programas em educação, campanhas de saúde, projetos sociais, entre tantas outras iniciativas. Em meio a tanta diversidade, a necessidade da atuação do Espírito Santo continua tão grande quanto nos dias de Paulo e seus companheiros. Com a multiplicação dos meios de pregação do Evangelho, corre-se o risco de se conhecer e buscar a capacitação humana, em vez da direção e a capacitação do Espírito Santo. Mesmo fazendo uso dos novos conhecimentos, é necessário priorizar o Espírito Santo nos planos da igreja. Diante de tantas teorias e modelos disponíveis à igreja atual, torna-se ainda mais valiosa a promessa deixada por Cristo em João 16, verso 13, de que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. As orientações disponibilizadas pelo Espírito Santo cumprem o propósito de capacitar a sua igreja para as propostas e os desafios do mundo onde ela atua. Então veja, nem tudo que na nossa concepção parece bom, apropriado, aceitável e que dá certo, é a vontade do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar qual é a vontade do Espírito Santo, de que forma ele trabalha e como ele revelou a sua vontade pelas Escrituras e pelos testemunhos. E temos que buscar, será que esse método evangelístico é aprovado pelo Espírito Santo? Será que é isso que ele quer que eu faça? Então temos que buscar essa direção, Bíblia e Espírito de profecia. E o Espírito, então, ele vem para nos auxiliar numa obra. Olha que interessante esse texto aqui. Esse texto também alegra muito meu coração. Olha o que a irmã White escreveu. O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para fazer o quê? Para o dar aos semelhantes. Os discípulos não pediram a bênção para si mesmos. Achavam-se oprimidos ante o sentimento de sua responsabilidade pelas almas. O evangelho devia ser levado aos confins da terra. E eles reclamaram a concessão do poder que Cristo prometera, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Foi então que o Espírito Santo foi derramado, sendo convertidos milhares num dia. O Espírito Santo, ele nos concede poder para abençoarmos outras pessoas. E esta oração, Senhor, concede-me o teu Santo Espírito para que eu possa ajudar outras pessoas. Deus nunca vai responder isso com não. Porque as bênçãos que recebemos são sempre para compartilharmos. Deus nunca dá uma bênção para mim se não for para eu compartilhar com outros. Então peça ao Espírito Santo para que ele possa capacitar você. E eu devo pedi-lo para que capacite a mim, para que eu possa fazer uma obra em prol de outras pessoas. E nessa obra nós ganhamos também. Nós somos transformados também. Vocês viram quantas atribuições o Espírito Santo tem? Que maravilha de auxílio, de poder que está à nossa disposição.
Mas não acabou ainda não. Tem mais um detalhe. Lembra que Cristo chama o Espírito Santo de o Consolador? Essa palavra Consolador vem do grego, parakletos. Ela é formada por duas palavras, para e kletos. O para significa estar ao lado. E o kletos, chamado, convocado, nomeado. Então, parakletos, o Consolador, significa alguém que foi chamado, nomeado, indicado para estar ao lado. Para estar ao lado de quem? Para estar ao nosso lado. É o representante do nosso Mestre, Jesus Cristo. Ellen White escreveu o seguinte, olha que texto maravilhoso esse aqui também. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheia de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador, o Espírito Santo, será enviado em resposta à oração da fé. Então veja que o Espírito Santo não vem apenas convencer do pecado, convencer da justiça e do juízo, ele também vem para nos consolar em nossas dores, em nossas aflições. Ela diz mais, as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nenhuma circunstância, nem mesmo a distância, nos pode separar do celeste Consolador, onde quer que estejamos, aonde quer que vamos. Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, ou seja, sustentar, erguer e nos animar. Amém por isso. Quantas coisas, quantas funções o Espírito Santo tem, quantas funções maravilhosas. Por isso que é dito por aí, muitas vezes eu acredito muito nisso, a gente é levado a pensar que é mais fácil se salvar do que se perder. Parece que é mais difícil se perder do que se salvar de tanta ajuda, de tanto auxílio, de tanto poder que está à disposição para nós, para a nossa salvação. E por que tanto se perderão? São muito mais os que estão ao nosso favor do que os que estão contra nós. E por que muitos se perderão? Alguém poderia se perguntar, analisando tudo isso que nós vimos até agora, é possível que alguém rejeite esse presente? O Espírito Santo, com todas essas funções maravilhosas, é possível que alguém possa rejeitar isso, tamanho auxílio, tamanho poder que está à disposição na pessoa do Espírito Santo? Infelizmente, sim. E é o que muitos têm feito. Então a pergunta é, como é que eu posso rejeitar o Espírito Santo? Então lembre-se, recapitulando os 2 seminários, o Espírito Santo nos convence do pecado. Ou seja, se eu não reconheço a minha própria pecaminosidade, não sou guiado pelo Espírito. Por outro lado, o Espírito Santo ele nos conduz a progredir e nos dá o senso da nossa indignidade. Cada vez mais, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais indignos nos sentimos. Então, se por um lado eu não tenho aversão ao pecado, estou confortável com o pecado, mas por outro lado eu estou confortável com a minha santidade, não estou sendo guiado pelo Espírito. Nós vimos também que o Espírito Santo nos conduz às Escrituras e por meio delas a Cristo. Então, se eu não tenho uma vida de estudo da palavra diariamente, examinando as Escrituras, não é leitura, é exame das Escrituras, não estou sendo guiado pelo Espírito. Vimos que o Espírito também nos conduz à oração. Se eu não tenho uma vida de oração diária, eu e Deus, oração particular, não estou sendo guiado pelo Espírito. Nós vimos também que o Espírito nos conduz à unidade. Se eu não busco e me esforço pela unidade com os meus irmãos, com os meus líderes, com a minha igreja, não estou sendo guiado pelo Espírito. Quantas coisas! E muitas pessoas resumem a manifestação do Espírito, sabem o que é? Estou emocionado. O Espírito Santo falou comigo. E muitas vezes não é o Espírito Santo falando. É apenas a produção de hormônios no seu corpo, por causa de toda a estrutura que envolveu aquele momento que você estava ali participando. Hormônios, endorfinas. É assim, o que nós vimos até aqui, é assim que se manifesta a obra do Espírito Santo. Bíblia, oração, vá a Cristo, unidade, reconhecimento da minha condição pecaminosa. Como eu disse, não é o reconhecimento dos meus atos apenas, mas do que eu sou. Quando não entendemos esse conceito, a gente corre o seguinte risco, a gente erra em nossas orações. Senhor, me perdoa porque eu menti, quando na verdade não é essa a oração. A oração é, Senhor, me perdoa porque eu sou
um mentiroso. Senhor, me perdoa porque eu falei mal do meu irmão pelas costas dele. Não, a oração está errada. Não é isso, Senhor. Desculpe, Senhor, me perdoa porque eu sou um fofoqueiro. Senhor, me perdoa porque eu assisti pornografia hoje. Não é isso. Senhor, me perdoa porque eu sou alguém com coração sensual, imoral. Não é o que eu faço o problema. O problema é quem eu sou. E os que são guiados pelo Espírito reconhecem que eles são pecadores e dependem da justiça de Cristo. E por mais que suas obras sejam humanamente perfeitas, eles ainda dependem do manto da justiça de Cristo, senão não são aceitos pelo Pai, porque a nossa justiça é nada, zero, trapo de imundícia. É assim que se manifesta a obra do Espírito Santo. Então façamos o que Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos. Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque há muitas pessoas que estão rejeitando a obra do Espírito, e algumas delas nem sabem disso. Como é que eu posso saber se eu estou aceitando ou rejeitando a obra do Espírito? Aliás, uma pergunta importante aqui. Existe algum pecado que Deus considere tão hediondo que Ele não perdoe? Existe a possibilidade do Espírito Santo ser retirado de mim definitivamente? Estou falando assim, ainda em vida. Existe a possibilidade da porta da graça fechar para mim, ainda em vida? Ou isso vai acontecer só no momento escatológico do fechamento da porta da graça? A porta pode fechar para mim hoje? Sim. Como? Se nós rejeitarmos o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como é que se rejeita o Espírito Santo? Isso é de suma importância, porque a rejeição do Espírito Santo vai nos conduzindo àquele pecado que Deus não vai perdoar, nem nesta vida e nem na vida futura. Que pecado é esse? O pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Veja, é algo extremamente sério. Se eu cometer esse pecado, Jesus falou: você não será perdoado nunca mais. Acabou. Porta da graça fechou para você. Se isso é verdade, e é verdade, porque foi Cristo que disse, que pecado é esse? Eu preciso entender para que eu não venha a cometer esse pecado. Porque muitos podem estar nesse caminho. E um deles pode ser, como eu sempre tenho dito aqui, um deles pode ser eu. Por isso Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Não rejeite a voz do Espírito. Ficou claro então como o Espírito Santo se manifesta? Como a obra do Espírito se manifesta? O que é ser cheio do Espírito Santo e como isso se manifesta na vida do cristão? Olhando para todas essas coisas, parece impossível para nós que desenvolvamos todas essas características positivas que o Espírito Santo produz em nós. E eu tenho que te dizer que realmente é impossível. Para nós. Mas para Ele não. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, crer. Porque se eu não creio que o Espírito pode fazer isso em minha vida, por que eu vou buscar algo que eu considero impossível? Não tem sentido. Então, em primeiro lugar, creia. Leandro, mas eu fui tão... Creia. Creia. Cristo disse: vem com confiança ao trono da graça. Mas, Senhor, vem com confiança ao trono da graça. Mas, Senhor, não tem condição de sofrer. Vem com confiança ao trono da graça. É isso que você tem que fazer. E como se faz? Exame das Escrituras. Oração. Todos os dias. Submissão a Deus. Todos os dias. Em cada detalhe. E Ele pode fazer o que Ele bem entender na vida de um pecador como eu e como você. O Espírito Santo pode transformar você em alguém semelhante a Jesus. Ele pode. Creia nisso. Eu quero isso para mim. Eu sei que você quer também. Nós só precisamos acordar, despertar. Às vezes de um chacoalhão, para que a gente se levante e comece a obra que precisa ser feita. Comece a nos colocar em circunstâncias favoráveis para que o Espírito Santo então possa fazer sua obra. Finalmente, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é o pecado que Deus não perdoa? E o que eu tenho que fazer para não cometer esse pecado? Essa é a mensagem que nós vamos trazer no último seminário dessa série. Nós teremos um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Não saia daí de preferência, mas se você sair, volte.
que nós vamos concluir com essa parte que é de suma importância, porque não adianta tudo que a gente entendeu aqui, tudo que a gente estudou aqui, se a gente rejeitar essa obra. Não vai passar de informação. Esse congresso não vai passar de mais um evento na sua vida. Nada mais do que isso. Mais um congresso. Muito legal, muito bom, mas o que mudou na minha vida? Então essa é a parte mais importante. O que eu devo fazer para não rejeitar a obra do Espírito Santo na minha vida? Teremos um intervalinho. Eu quero pedir que você curva a sua fronte onde você está e nós vamos orar a Deus mais uma vez. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos imensamente pelo trabalho do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que ainda há oportunidade para todos nós aqui. Ainda há oportunidade para esse jovem, essa pessoa que está me assistindo agora. E louvado seja o Senhor porque a porta da graça ainda está aberta. Louvado seja o Senhor porque nesta tarde, aliás, como o Senhor fez durante todos esses dias aqui neste congresso, o Senhor nos tem concedido não uma, mas várias folhas em branco para que possamos escrever uma nova história daqui para frente. Neste momento, o Senhor nos deu mais uma chance e, Senhor, o Senhor nos fez uma promessa tão grandiosa por meio do teu profeta Ezequiel, quando o Senhor disse que se o ímpio se desviar do seu caminho e passar a praticar a justiça, todos os seus pecados, tudo que ele fez de errado, não serão lembrados mais. Senhor, se eu entendi as suas palavras, o Senhor está dizendo que se eu assumir um compromisso com o Senhor agora, tudo que eu fiz de errado até 10 minutos atrás, todos os pecados que eu cometi na minha vida, o Senhor vai considerar como se eu nunca tivesse feito. E vai considerar como se hoje eu fosse uma pessoa perfeita diante de Ti. Porque eu estarei coberto pelo manto da justiça de Cristo. Por isso eu te peço, acorda a tua juventude. Levanta os teus jovens, que eles possam entender essa verdade tão maravilhosa e buscar fervorosamente a porção dobrada do teu Santo Espírito. Continue conosco durante toda essa programação. Abençoe cada lar que tão bondosamente está nos recebendo nesses dias. Que o teu Santo Espírito possa agir poderosamente em cada casa ao redor deste mundo, em cada pessoa que estiver assistindo esse congresso. Também concede a nós aqui, Senhor, o teu Santo Espírito. Que ele transforme a nossa vida, o nosso coração, o nosso temperamento, as nossas atitudes, para que o mundo olhe para nós e veja Jesus. E é em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém.